Science Cast, uma conversa com ciência. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Science Cast, uma conversa com ciência. O meu nome é Vasco Matos Trigo. A minha convidada de hoje é Alice Estrela. Obrigado por ter vindo. É licenciada em Biologia, mestre em Biologia Ambiental e veio a tornar-se criadora de conteúdos digitais. E é especialista em marketing digital e inteligência artificial. Vamos começar mesmo por aí. Porquê esta transição? Como é que isto aconteceu? Eu acho que não é uma transição assim tão abrupta. Vamos a ver. Eu desde cedo me especializei em criação de conteúdos na área ambiental. Digamos assim, a minha área de eleição era a educação ambiental, exatamente. Portanto, foi naquela transição para a era digital, no surgimento das redes sociais, do marketing digital, no início de tudo. Sim. E eu creio que vi aí logo um nicho muito, muito vasto para explorar. Pelo que me especializei e procurei formação nessa área, exatamente para poder continuar a produzir conteúdos educativos, como sempre tinha feito, mas dar-lhe digamos, um impacto maior e uma acessibilidade maior, porque estava a atingir novas audiências. Pois. Novos públicos, não é? Novos públicos. Nunca chegou a fazer, não lhe agradou muito fazer biologia no laboratório? Nunca fui uma bióloga de laboratório, propriamente dita. Fui uma bióloga de campo, Sim. Mais trabalho de campo. Não que não me agradasse fazer. As oportunidades aqui em Portugal são um pouco escassas nesta área. E ao fim e ao cabo esta que acabou por abraçar era como disse, algo que estava a começar e portanto havia um espaço para crescer, não é? Sim, eu acho que havia muito espaço para crescer e de certa forma enquanto a nível profissional era uma questão que me tinha muito mais impacto, que me deixava muito mais realizada. Acho que é bom ver quando a mensagem é passada e o impacto que ela tem. Claro. Mas lá está, exigiu mais formação, não é? Exigiu mais formação, creio que todas as pessoas hoje em dia que trabalham nesta área, e eu já trabalhei em agências de marketing puro, não ligada à área ambiental, toda a gente mais nova, porque começou exatamente na área de marketing e comunicação, mas acho que este background é bastante único e dá-me umas ferramentas também únicas agora para comunicar ciência. Pois, portanto, acabou por focar mais na comunicação de ciência. Exatamente. Depois, no fundo, vim cá ter este nicho que é a comunicação de ciência. Exatamente. E eu sei que tem uma paixão que é transformar ideias complexas em conteúdos acessíveis, não é? Exato. Como é que se faz isto? É uma ideia muito linda, não é? É, não é? É. Na prática dá um bocadinho mais de trabalho. Felizmente trabalho com uma equipa excelente, interdisciplinar, que é muito importante. A equipa tem muitas valências diversas. E no fundo o que nós voltamos sempre às origens da comunicação em ciência, que é pegar num conceito extremamente complexo, às vezes, como é apanágio da ciência, e tentar transmiti-lo para o público em geral de forma muito simples. E isso é um trabalho não só, às vezes, de grande complexidade, mas também de grande responsabilidade. Sim, sim. Porque ao fim e ao cabo é um trabalho de tradução, não é? Há uma linguagem da ciência e depois há a linguagem do público. Exatamente. Nós somos tradutores um bocadinho mais complexos. Muitas vezes temos que lidar com ferramentas visuais, outras vezes ferramentas de escrita. O nosso trabalho abarca muitas componentes. Mas sim, nós trabalhamos com clientes e nós dizemos muitas vezes: nós falamos a vossa língua. Não é preciso estarem-nos a explicar os conceitos, porque a ciência nós já sabemos. Agora vamos traduzir isso para a vossa audiência. Claro. Muitas das vezes é mais leiga que a própria empresa, grupo, projeto, etc. Hoje em dia há muita gente que utiliza os tradutores automáticos, não é? Mas traduzir a ciência não é bem tão fácil assim, não é? Poderá vir a ser, não sei, não é? Com o auxílio das ferramentas de inteligência artificial, exatamente, que está também a explorar, não é? Exatamente. A inteligência artificial surge aqui, principalmente no nosso mercado. Eu acho que surge como, obviamente, um nicho fantástico
e muito vasto para explorarmos, mas também quase como uma necessidade. A comunicação de ciência hoje em dia é um trabalho árduo, temos que lidar com desafios, sendo o principal a desinformação, Pois. que hoje em dia também, graças às redes sociais e à parte digital, corre e ultrapassa barreiras a uma velocidade com a qual nós nunca lidámos antes, e creio que a inteligência artificial é a ferramenta ideal para lidar com essa desinformação, digamos assim, para acompanhar o ritmo. E eu acho que nós temos essa responsabilidade, enquanto comunicadores de ciência, de acompanhar esta desinformação, e a inteligência artificial nesse campo é muito útil. O que é certo é que a inteligência artificial ainda suscita muitas dúvidas, não é? Suscita. Quando vocês sugerem aos vossos clientes, ou quando a Alice Estrela fala com um cliente e diz, penso que diga, não esconde que vai utilizar uma ferramenta de inteligência artificial, qual é a reação? Não há essa reticência? Sim. E é transversal a todas as gerações, posso dizer. Não é só das gerações mais antigas. Sim. É um bocado transversal. Sim, dá muito receio, sim, eu diria principalmente receio. Eu creio que, como tudo, é um receio do desconhecido. São pessoas que nunca usaram, ou que fazem um uso muito de iniciante, que ainda não automatizaram, que se calhar já ouviram uma ou outra notícia de este artigo foi escrito com inteligência artificial e tinha referências X e falsas e... portanto, a reação... Tenho várias reações, mas é importante explicar que vamos usar, é importante sugerir, porque eu acho que nós, no fundo, também, para passar a mensagem, nós fazemos o trabalho de consultores para os nossos clientes. Certo. E nós, se achamos que utilizar uma ferramenta de inteligência artificial será o melhor método para passar a mensagem, vamos sugerir certamente. Vamos explicar, na melhor das nossas capacidades, o potencial, o uso, como é que eles vão criar um impacto muito maior, como é que eles vão atingir a sua audiência muito mais rapidamente. Eu creio que a maior parte deles ficou convencida. Sim. E portanto conseguem dissipar esses receios de que aquilo possa deturpar a mensagem? Eu acho que é mais fácil dissipar os receios depois de verem o uso, pronto. Mas sim, existe sempre... eu acho que aqui a chave é a transparência. Nós somos transparentes nas ferramentas que usamos e temos que ser transparentes também e é uma questão com a qual me abordam frequentemente, é os riscos da utilização da inteligência artificial. Há riscos inerentes, sempre. Eu diria que os maiores riscos, ou as categorias, é o enviesamento. Sim. Obviamente, mas um enviesamento que é inerente ao ser humano, nós somos sempre enviesados. O próprio método científico tenta eliminar esse enviesamento, só que numa ferramenta de inteligência artificial que lida com maior número de dados, esse enviesamento vai se notar sempre a mais. É a privacidade dos dados, obviamente. Isso é um risco transversal a todo o mundo digital, não só às ferramentas de inteligência artificial. E também, e é um erro muito mais comum, principalmente em utilizadores iniciantes, que é o excesso de confiança nos resultados. Sim. As pessoas começam a usar inteligência artificial e pensam que está ali, portanto, que é a bala de prata. É fácil uma pessoa ficar fascinada, Vasco. É fácil. Há uma panóplia de ferramentas e nós vemos a nossa produtividade a subir e se calhar a explorar novas soluções, e é natural que as pessoas... Isto é espetacular, isto faz Então quer dizer que às vezes do lado da Alice também tem que baixar um bocadinho as expectativas? Também. temos que relembrar que existe fact-checking, e que os revisores têm que ser sempre humanos. Sim. E sobretudo que a inteligência artificial é uma ferramenta, não é um coautor. Pois. É uma ferramenta, tal como nós usamos o Word, tal como uma pessoa, eu costumo dizer isso muitas vezes, uma pessoa usa o corretor ortográfico do Word, mas vai sempre checar os erros que ele corrige.
tal e qual. Pois. Temos que encarar a inteligência artificial como uma ferramenta que pode ser treinada, uma grande vantagem. Pode ser treinada para mimicar o nosso tom de voz, para imitar os nossos processos. No entanto, não deixa de ser uma ferramenta. Não podemos contar com ela num paper para ser coautora. Pois. Não dá. Para já, pelo menos. Para já, pelo menos. Para já. Mas, quiçá no futuro, não é? não nego. Alice, mas quando estão, portanto, a utilizar, antes de haver inteligência artificial, ou antes de ser assim utilizada, havia técnicas que se utilizavam para comunicar. Será o storytelling, por exemplo, é uma dessas. Independentemente, eu não preciso de inteligência artificial para utilizar storytelling, não é? Nunca. A inteligência artificial veio substituir essas técnicas ou veio potenciar ainda mais? Nunca substituir. Acho que nunca substituir. Os meus colegas já estão fartos de me ouvir dizer isto e eu vou deixar aqui registado que é para eles terem a oportunidade também de gozar um bocadinho comigo. Eu creio sempre que a inteligência artificial não vai substituir pessoas, mas pessoas que não trabalhem com a inteligência artificial vão ser substituídas por pessoas que trabalham com a inteligência artificial. Sim. Portanto, de forma alguma acabou, e o nosso método passa muito por storytelling, por representações visuais, por contar uma história, por criar metáforas que façam com que esses conceitos pareçam mais simples, mais fáceis de compreender, e isso não se acaba ali, isso continua a ser a base do nosso trabalho. No entanto, agora temos ferramentas em que eu possa, por exemplo, pegar nesse storytelling e adaptar a crianças da primária e pessoas que estão envolvidas em legislação. Decisores políticos, por aí fora. Posso pegar nesse storytelling e criar um vídeo em várias línguas e chegar mais depressa às comunidades locais que realmente interessam e onde realmente eu vou impactar com esta mensagem. Tudo isto é um potencial que seria feito antigamente com mais custos, mais recursos, mais tempo, mais esforço, muito mais tempo. E agora nós temos a capacidade de aumentar o nosso impacto de forma exponencial. Não é? Há aqui sempre um caminhar no fio da navalha entre o simplificar e manter o rigor, não é? O humor, por exemplo, pode ser inimigo do rigor? De forma alguma. Isto será a minha opinião muito pessoal, mas acho que já ficou provado por A mais B que o humor é uma ferramenta-chave para chegar a muitas audiências. E se rirmos juntos da mesma coisa, o nível de confiança aumenta. Portanto, a empatia também aumenta. E de todo isso afeta o nosso rigor científico ou não? Porque eu acho que também parte do método científico é errar muito, vastas vezes, e se nós não soubermos rir de nós ou aligeirar a situação, acho que o método científico está em causa. E já que fala do método científico, isso é uma das pontes, se quiser, entre a biologia e a comunicação? Sim, é uma delas. Acho que mesmo que eu não esteja a fazer trabalho de campo, certamente que isso já faz parte da minha formação e faz parte da formação de toda a equipa e temos que contar sempre com isso quando estamos até a debater ideias, a debater novas teorias. Muitas vezes, para lidar com desinformação, temos que debater teorias que nós empiricamente vemos vão contra o método científico, ou os argumentos vão contra o método científico, e temos que, portanto, arranjar uma nova perspectiva. E é aqui também muitas das vezes que entra a inteligência artificial. Ajuda-nos a criar novas perspectivas ou a ter tempo, a ter uma visão mais global, a encontrar ligações que muitas das vezes se calhar só encontraríamos daqui a alguns anos ou não, ou analisando quantidades de dados incríveis que não teríamos capacidade para analisar. Sem essa ferramenta, não é? Na Science Crunchers todos têm informação científica? Não, temos uma equipa científica e temos uma equipa de design. O design também é uma ciência, ao fim e ao cabo, não é? Eles também tiveram investigação, sem são profissionais. Dúvida.
É uma ciência a qual eu não atinjo, mantenho no meu lado. Não, é desta colaboração entre a ciência e o design, e eles dão vida às nossas ideias e têm aqui um papel fundamental na equipa. E são pessoas que, bem, com o passar do tempo, eles até brincam, já podia tirar um curso de biologia, já estou quase lá. Mas eu acho que é desta interação entre estas valências tão diferentes, mas quando vemos um produto, a criação de ambas as equipas é fantástico. Eu acho que é fantástico. E do lado dos clientes, quem são os vossos clientes? Esta pergunta não tem nada a ver com polémicas políticas que eu não verei. Não. Eu não estou a perguntar o nome dos clientes. Que tipo de clientes? Muitos variados, desde clientes na área da nutrição animal. Mas empresas, por exemplo? Empresas, sim. Não revelando nomes de clientes, mas empresas. Também alguns clientes ligados a projetos de investigação, sim, ligados a universidades. Trabalhamos também, somos parceiros de comunicação de projetos europeus, do Horizonte Europa. Certo. Que é também um trabalho de alto interesse e alto impacto. Obviamente, estamos a comunicar como é que os dinheiros europeus estão a ser aplicados, e acho que é muito importante que o público perceba onde é que estão a ser aplicado o seu dinheiro, não é? Sim, e as instituições que ao fim e ao cabo vão buscar esses financiamentos, sim, também têm interesse na divulgação e na transparência. Todo o interesse. Há muito boa ciência a ser feita, há ciência importante, extremamente inovadora, mas se ninguém a comunicar, se ninguém perceber o que é que está por trás, os processos, quais são os objetivos daquele projeto, até que ponto ou qual é o impacto verdadeiro desse projeto. Se as pessoas não perceberem, se as pessoas não apoiarem, muitos deles dependem da ciência cidadã, dependem de dados e registros dos cidadãos. Se isso não acontecer... E nesse sentido, são as próprias instituições e empresas, os vossos clientes vêm ter convosco a pedir esse trabalho, ou é preciso também fazer prospecção de mercado para proporem os vossos serviços? É um limbo delicado. Sim. É um limbo delicado. Felizmente temos muito passa a palavra entre os nossos clientes, e os nossos resultados e os nossos produtos de comunicação também estão por aí espalhados no mundo digital, e portanto é fácil as pessoas virem ter connosco, e também fazemos alguma prospecção de mercado, a nível nas áreas onde somos mais onde sabem que podem dar um contributo, acrescentar valor, como se diz aí na linguagem da economia, não é? Exatamente. E nesse sentido, que tipo de atividades é que vocês têm? Não é escrever press releases, com certeza, porque hoje em dia isso já funciona muito mal, não é? Não. Sim, quer dizer, não quer dizer que não o façamos quando e se a especificidade do projeto assim o terminar, mas temos uma panóplia de serviços muito grande. Podemos criar, por exemplo, artigos de trade media que são mais dedicados àquele conjunto de clientes da própria empresa, para perceberem o valor, as mais-valias, o valor acrescentado daquele produto. Essa é mais dirigida para os que já são clientes dessas empresas. Num projeto, por exemplo, num projeto do Horizonte Europa, somos responsáveis, tem muito a ver com conteúdo digital, seja vídeos explicativos, seja infografias, seja produtos para as redes sociais, um bocadinho de tudo que nos seja permitido. Participamos em podcasts também, um bocadinho de tudo consoante a especificidade do projeto. Nós não demos um pacote de serviços, adaptamos muito, e isso também é uma mais-valia da Science Conscious. Adaptamos muito ao nosso cliente e à especificidade do projeto. Se acharmos que aqui não cabem redes sociais e que temos que ir por outra via, vamos por outra via. Temos as valências necessárias também para o fazer. Vocês são uma empresa portuguesa, conseguem ter atividade já noutros países, ou isso não faz sentido para vocês? Não, cerca de entre 60 e 70, espero não estar errada, dos nossos clientes não são portugueses, são estrangeiros. Sim.
Mas Sim. empresas que têm atividade cá ou é para públicos lá fora? Públicos lá fora, Sim. a Como é nível que europeu. fizeram essa internacionalização, ao fim e ao cabo? Hum, Bem, passa muito também pelo trabalho dos biólogos da minha geração, Muito não bem. passaram muito por Portugal também. Sim, sim. E foram contactos que foram estabelecidos, principalmente pelo um dos fundadores da empresa, o Miguel Leal, o nosso Head of Science atualmente, é que foram estabelecendo esta rede de contactos e realmente os produtos falam por si, porque Pois. isto foi um bocadinho passa a palavra, e fomos construindo uma rede de clientes, que depois clientes sugerem clientes, Sim. principalmente a nível europeu. Recebemos muitas sugestões. Olhem, precisamos de alguém para fazer isto. Muito Sugeriram-nos que fossem vocês. Muito bem. O digital e a inteligência artificial vem mudar muito o panorama de marketing, porque as agências de marketing já havia muitas, não é? Como é que esse mercado está a evoluir? As agências mais tradicionais adaptam-se ou há algumas que acham que acreditam ainda nas formas mais antigas? Eu creio que há muitas agências aí, tal como disse, eu também desenvolvi atividade em agências de marketing puro e duro, tradicionais, digamos assim, e creio que ainda há, à semelhança do resto do mercado, ainda há muito receio de utilização da inteligência artificial. Sim. E como é que a própria empresa se adapta a isso, como é que a própria empresa trabalha com a inteligência artificial. O que eu acho, novamente, que que tem que entrar no comboio. Pois. Ou arriscam-se a ficar na estação e não passar mais nenhum. Eu acho que é uma questão de adaptação. Existe aquele receio, vamos perder o emprego, vamos ser substituídos. Sim. Eu acho que tem que adaptar a estrutura. Eu acho que, obviamente, existem muitas, é um meio de competição feroz. E a selva, às vezes é selva, não é? Sim, foi o Vasco que disse, não fui eu, está bem? E acho que, exatamente, se não nos diferenciarmos e se não aproveitarmos a inteligência artificial para nos diferenciarmos e para diferenciarmos o valor que aportamos, os produtos que exportamos e que produzimos, ficamos ultrapassados facilmente, não é? E acontece uma empresa que percebe que tem que fazer comunicação, sim senhor, precisa disso, e perante uma empresa como a vossa, ou outra mais tradicional, hesitam, já vos aconteceu, por exemplo, vocês apresentarem fazerem a vossa proposta e o cliente, e verem que ele afinal prefere uma coisa mais tradicional? Ainda acontece isso? Não muitas vezes. Não muitas vezes porque... Portanto, já há bastante abertura, é? Sim, e eu creio que, quer dizer, nós temos sempre uma vantagem no tipo de clientes com que nós lidamos, novamente, que é nós falamos a língua deles. Eles não precisam de perder tempo a explicar a ciência por trás do que estão a fazer. Sim. Tem ali uma equipa científica com muito know-how científico à espera deles. E isso é sempre um fator que nos põe à frente. À frente, ou nos separa das agências de marketing. É um trunfo para jogar, é um trunfo para este tipo de clientes, claro. Se estivéssemos a lidar com, sei lá, com uma cadeia de retalho, de supermercados, aí a coisa seria diferente. E mesmo dentro dos nossos clientes... Mesmo assim, não é? Não sei, não digo que não à partida. Mas, por exemplo, mesmo dentro dos nossos clientes, há uns que preferem uma abordagem mais tradicional, porque acham que aquilo está aprovado que resulta, e nós, claro, continuamos. Não nos impede de sugerirmos fazerem um output diferente, uma coisa diferente. E há outros que querem uma abordagem mais... olha, sugiram-nos, nós temos esse problema. O que é que vocês acham? E eventualmente até poderá haver empresas ou clientes que optem pelas duas soluções para públicos diferentes, não é? Para segmentos diferentes do público. Eu creio também, como tudo, é uma relação de confiança, não é? Obviamente, quando começamos a trabalhar com um cliente novo, eles ainda provavelmente não sabem o que é que nós somos capazes. E acho que depois de entregarmos os primeiros trabalhos e os primeiros outputs, é mais fácil dizer, olha, tivemos aqui uma ideia para vocês impactarem mais a vossa audiência, o que é que acham de irmos por esta via? E claro,
o cliente já está mais receptivo porque já sabe. E mostram outras soluções que têm apresentado, não é? Portanto, um Exatamente. portfólio que Sim, ajuda sim, com sim, certeza, não é? sim. Normalmente quando fazemos uma proposta, o nosso portfólio é muito diverso, claro, Sim. e já algo longo, aí ainda bem, e portanto fazemos um bocadinho tailor-made Pois. para o cliente, claro. Alice Estrela, eu tenho aí uma informação aqui que diz que uma das suas, não vou dizer preocupações, mas das suas áreas é a inteligência artificial para a comunicação em ciências marinhas. Sim, é uma área. É uma área que está a explorar? É uma área que estamos a explorar muito e que exploramos muito e que trabalhamos muito na Science Crunches, é a área da ciência marinha e da ciência dos oceanos. Inclusive somos parceiros de comunicação em vários projetos europeus nesta área, mesmo na área da aquacultura e da nutrição animal. Desenvolvemos bastantes trabalhos, pelo que no fundo é mais fácil começar por aí. Sim. Não é? Dado que temos muitos mais dados ao dispor, temos muito mais uma base de conhecimentos muito maior nessa área. Creio que quando nós começamos a explorar novas ferramentas de inteligência artificial, e é um mundo muito vasto e pode ser um bocado uma pessoa pode ficar um bocado bloqueada porque é realmente um mundo muito vasto ao início. Creio que é bom começarmos por uma área que conhecemos melhor. E então começámos a preparar informação, e para quem lida todos os dias com comunicação em ciência, especificamente nessa área, começámos a preparar uma série de apresentações, de workshops, de ferramentas que as pessoas podem usar, podem e devem usar quando comunicam a sua ciência nessa área. E em Portugal, enfim, estamos junto ao mar, há alguma atividade nesta área e por isso daí ser um campo fértil, não é? Sim. Na área da ciência dos oceanos também temos bastantes clientes portugueses, tal como que se juntam aos projetos europeus, e aqui, como eu disse, desenvolvemos mesmo muito trabalho nesta área, pelo que era muito mais fácil começar por aqui, pensar como é que isto é importante comunicar. E eu acho que fizemos bem em começar por esta área especificamente. A inteligência artificial funciona muito com base nos dados que existem, não é? E portanto, às vezes é preciso ensinar os modelos, não é? Sem dúvida. Já há modelos suficientemente ensinados, passa a expressão? Sim. Há muita informação já disponível? Nós lidamos com eles todos os dias. Sim. Parte do nosso trabalho também, e grande parte do meu, é ensinar modelos de AI a falarem como nós queremos, a produzir conteúdos como nós queremos, a pensar nesta direção, com esta base de conhecimentos, e tudo isso faz parte do processo de uma empresa começar a trabalhar de forma metódica com inteligência artificial, porque creio que a maior parte das pessoas já usam inteligência artificial na sua vida diária, quer queira, quer não, aqui entre nós. Quem diz que não usa é mentira. Não, ou é mentira, agora permita-me, ou se calhar não sabe que está a utilizar, não é? Sim. Sim, eu faço muitas vezes essa pergunta: quantas vezes é que usam a inteligência artificial por dia? E muitas vezes a resposta é: não uso. Eu, pensa que não usa, não tem noção. Não tem Netflix em casa, isso é alimentado com modelos de inteligência artificial, vão sugerir. Portanto, já está tão enraizado na nossa vida, e é esse suposto nós nem sequer notamos que estamos a usar um modelo de inteligência artificial. Agora sim, no que diz respeito à ciência e até na questão que falámos do enviesamento dos dados, é muito importante quando estamos a treinar os modelos, principalmente os LLMs, os Large Language Models, tipo ChatGPT, Gemini, que os treinemos com a maior base de dados, ou que abranja a maior demografias possíveis, uma amostra mais diversa de dados, que é exatamente para eliminar esse enviesamento. E depois há aquela questão de ao ensinar esses sistemas, de não passarmos informação que não queremos que seja passada, não é? Como assim? A informação enviesada ou... Não, informação que é privada, será que... não é? Sim, isso, existem inúmeros riscos de segurança de dados,
como existem cada vez que nós acedemos a um website, pronto. Os dados cookies, hoje é uma... vão buscar os isso cookies. E as políticas de privacidade que toda a gente aceita sem ler. Pois. Nada contra, também já o fiz algumas vezes, poucas, mas também já o fiz. E tudo isso é sempre um risco de segurança que nós podemos eliminar. Eu digo sempre, se nós estivermos conscientes dos riscos, se tivermos noção que eles existem, é muito mais fácil alterar o nosso curso e alterar o nosso método para nos precavermos. Podemos eliminar todos e quaisquer identificativos pessoais dos dados, principalmente quando lidamos com dados de saúde. Pois. Qualquer coisa que identifique dados pessoais. Podemos, por exemplo... Mas segredos comerciais, por exemplo, ou não se põe a questão? Novamente, roça aqui um bocadinho a questão da integridade e ética de trabalho de cada um. Nós optamos por, obviamente, documentos confidenciais e não projetos confidenciais não podemos partilhar, não é? Claro. Pelo menos na sua totalidade. Claro que não. Podemos trabalhar com base neles, mas obviamente não os vamos carregar ainda por cima para um servidor que não sabe onde é que está. Exatamente. Se for para um servidor local, se tivermos um large language model que atua num servidor local, que seja open source, ou seja, que nós controlamos que dados é que ele retém e quanto tempo é que ele os retém, sem dúvida, e sem termos mais confiança. Agora, uma pessoa faz o upload de um documento para o ChatGPT, tem que ter noção que... Claro, ficou para todos, não é? Poderá ter ficado, existem definições que podemos pôr no nosso ChatGPT para melhorar a segurança, mas quando aceitamos a política de privacidade, aceitamos também que eles sejam retidos por algum tempo. Claro. É uma zona ainda muito cinzenta. Como é a proteção de dados? Atenção, tudo. Isso é delicado, mas ao fim e ao cabo é tal questão de nós termos literacia nesse aspecto, não é? É sabermos com o que estamos a lidar. Eu acho que passa muito por aí, acho que passa muito pela literacia. Quando apareceram os automóveis, as pessoas não eram antes de haver automóveis, as pessoas não eram atropeladas por um automóvel, não é? Claro, e hoje em dia tem que... E hoje em dia os acidentes são muitos. Eu acho muitas vezes eu comparo isto, as pessoas que me dizem que têm receio de usar, sim. Isto agora é uma confusão e vai ser muito complicado. Eu relembro-os que também, quando surgiu a internet generalizada, não é? A comunidade científica também estava em alvoroço. Agora, qualquer pessoa pode escrever o que quiser na internet, e como é que isto... Não sei se estas fontes são de segurança, e hoje em dia toda a comunidade científica publica digitalmente, claro. Tem uma base de dados digitais à sua disposição fantástica, faz ciência como nunca se fez antes, portanto eu acho que isto é uma mudança de paradigma. E claro, como qualquer mudança de paradigma, envolve riscos, envolve alinhar ferramentas que validem esse novo paradigma, que acompanhem esse novo paradigma, mas vamos passar a trabalhar dentro desse paradigma. E ter consciência disso, não é? Sem dúvida, se as pessoas estiverem cientes, acho que... Claro. Muito bem. Alice Estrela, foi um gosto. Esta conversa consigo. Muito obrigado pelo convite. Esta conversa fica disponível nas plataformas de podcast, evidentemente, e também no nosso canal da ScienceCast no YouTube. Obrigado por estar connosco também e até para a semana.